Bem-vindos ao programa Raízes Judaica na TV Judaica. Eu sou Jaque Passi e hoje estou com uma convidada maravilhosa, a Mona Dorfa. Olá, Jaque, obrigada pelo convite, antes de mais nada. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui no programa Raízes Judaicas. A gente tem que sempre prestigiar iniciativas como essa. Eu queria não só te agradecer, Jaque, mas agradecer também ao Carol Hollander, que é o grande arquiteto dessa TV Judaica, uma ideia tão boa, né? Sem dúvida. Uma programação 24 horas só de assuntos, temas judaicos que são dos mais diversos possíveis. E o Carol, eu tenho um especial carinho, porque o pai dele, o Marcel Hollander, que todo mundo conhece, Sim. fundador do programa Shalom Brasil, mas o que as pessoas não conhecem, não sabem, é que antes do Shalom Brasil, ele foi meu câmera, meu câmera em particular. Ele foi meu primeiro câmera na Abril Vídeo, um projeto onde eu iniciei minha carreira na televisão, era na TV Gazeta, um projeto super bacana, inovador, criativo, importante. Tinha o Caco Barcelos como repórter, a Helena de Gramont, eu era foca, estagiária, não sabia quase nada, e o Marcel, pai do Carol, me ensinou tudo. Hoje eu vi ele falando para a Adriele, né? Escuta a Mona, ela vai te dar uma aula, mas o pai dele me deu muita aula. E a coisa mais engraçada é que ele olhava para mim e falava: não acredito que você é judia. Mas você é mesmo judia e tal? Eu tinha 23, 24 anos, tinha recém saído da universidade. E eu não acreditava que ele era judeu também. Por quê? Porque nessa época não tinha muitos judeus na televisão ou trabalhando como cinegrafista. Ele falava: eu trabalhei em Israel com a Sandra Passarinho, fazendo filme na Bandeirantes. Realmente o Marcel já era um profissional gabaritado, que passou por várias mídias, tal. Então ele me ensinou muito, fazer passagens, o que era assunto interessante, o que não era, se era para eu me movimentar. Então você pode imaginar que assim, eu nunca vou negar nada para o Carol. Esse pedido veio por você, na TV Judaica, mas eu sei que o Carol está por trás, então estou muito feliz de estar aqui. E eu estou feliz de estar com a mestra, né? De aprender muito com você. Imagina, imagina. Me conta um pouquinho, você falou aqui da questão de ser reconhecido como judia e também como o outro ser judeu. Como é essa questão sua de raízes judaicas? Bom, eu sempre me assumi como judia. É muito importante eu falar isso, porque tem outras pessoas do nosso meio, mídia, não vou citar nomes, que faziam questão de esconder ou não dizer que eram judeus. Isso sempre me surpreendeu, porque eu tinha o maior orgulho, eu gostava, eu sempre gostei, né? Eu acho tão rica a nossa religião, a nossa cultura. Então eu sempre me assumi como judia, assim, chegava lá e falava: olha, tem dias que eu não trabalho, Yom Kippur, que é o dia do jejum, eu vou para a sinagoga, eu jejuo. Aí todos os meus chefes olhavam assim na TV: como assim? Não, é assim e tal. Uau. Então eu sempre fiz questão de me assumir, o que não é importantíssimo, parece óbvio, mas não é. Não é. E muita gente até hoje não faz isso, né? Aliás, sobretudo hoje, né? Então sempre tive grande orgulho, e eu acho que eu nasci numa família onde essa riqueza ela é ainda maior, porque eu sou fruto de uma relação entre um judeu ashkenazi, que é vindo da Europa Oriental, né, que é Rússia, Polônia, Ucrânia, Bessarábia, que é a família do meu pai, e de uma mãe sefaradi, sefarad, que é Espanha, Marrocos, países árabes. Minha mãe nasceu na Síria e imigrou aos 6 anos, foi forçada a sair da Síria quando botaram fogo no gueto judaico por conta da fundação de Israel. Então, a família dela, do dia para a noite... São refugiados de guerra. São refugiados de guerra. O meu avô, do lado dela, vovô Isaac, ele tinha uma sociedade com cristão árabe, né? E ele botou os 8 filhos dentro de um trem para o Líbano, para ir morar com uma tia. Então, minha mãe ficou quase 2 anos sem ver os pais. Ela era uma menina de 6 ou 8 anos, eu não me lembro direito, mas por aí. A menor de uma família de 8. Então, eu acho assim que o fato também de ser nascida, porque só para explicar para o grande público, muitos judeus sefaradis casam só
entre eles, porque é mais fácil, as tradições judaico-árabes são diferentes das tradições judaico-ocidentais, né? Sem dúvida, são mais tribais. Exato, têm mais filhos, são mais tribais, prezam mais os costumes, a religião. Os ashkenazis talvez são mais intelectuais e menos religiosos, enfim. E quando você tem uma mistura disso, dá o que dá. 4 filhos, eu a mais velha de 4 filhos. Bom, estamos no mesmo caminho. Minha família também é ashkenazi, sefaradi, é a mesma coisa. E dentro da sua família, que lembranças você tem dessa junção de sefaradi, ashkenazi? Como é que é isso? Olha, Jaque, a lembrança mais engraçada e que a gente sempre comenta entre meus irmãos é o seguinte: quando a gente era pequeno, quando os meus pais não queriam que a gente entendesse um assunto, eles falavam entre eles uma língua híbrida, que era uma mistura de Yiddish, que é a língua falada pelos judeus na Europa ocidental, oriental também, né, na Europa de um modo geral, com o árabe, que era a língua falada pela família da minha mãe e tal. Então, a gente não entendia nem o Yiddish, nem o árabe, mas era uma terceira língua que eles inventaram, que era uma língua deles, né? Então, eles usavam alguns termos e a gente nunca sabia. Falava, mas isso é Yiddish ou é árabe, né? E durante muito tempo foi assim, até a gente entender quais eram as palavras árabes e quais eram as palavras Yiddish. Isso é uma lembrança, assim, bem, bem antiga. Outra lembrança bonita que eu tenho, que acho que foi a primeira lembrança de sinagoga, que foi a sinagoga que a gente frequentava, ela era dentro do colégio Yeli Peretz, que não existe mais, um colégio que tem esse nome, né, do Yeli Peretz, né, na Vila Mariana, e era uma sinagoga toda assim de móveis marrons, acho que de uma madeira jacarandá, provavelmente, muito escura, com móveis muito pesados, com umas figuras de leão, aquelas poltronas pesadas para quem estava na frente, sentava na frente. Meu avô era um dos patrocinadores da sinagoga, então ele tinha uma poltrona, né? E ele morreu quando eu tinha 6 anos, mas essa lembrança é de 4 anos, 5 anos, talvez 6. Mas eu pensava sempre, né, que essa devia ser exatamente o retrato de uma sinagoga da Europa Oriental, sabe, da Polônia, da Ucrânia, da Bessarábia, onde meu avô veio, né? Meu pai já foi nascido no Brasil, mas ele e minha avó veio da Rússia, ele da Bessarábia, que é essa, hoje conhecida como Moldávia. Puxa vida, que lembrança forte, né? A pouca luz da sinagoga te marcou toda essa imagem, né? De um cenário assim, mas eu lembro assim, aí eu lembro da gente passar vários Yom Kippur, aquele sufoco, não passava nunca, aí as tias vinham lá, quando acabava, e o jejum, serviam vodka e bolo, e eu falava, vai cortar o jejum com vodka? Como assim? Mas é uma tradição, né? E tem uma outra lembrança que essa continuou até hoje, que na família da minha mãe, eles fazem um ritual assim, nas rezas durante o Seder de Pessah, que é o jantar em Pessah, que é a festa agora da passagem, quando os judeus saíram do Egito e foram para Israel, o deserto, receberam a Torá e a travessia do deserto, e eles embrulham num saquinho de pano uma matzá, que é o pão ázimo, né? E eles fazem tipo uma trouxinha, e eles passam pela cabeça essa trouxinha e um pergunta para o outro, os homens, de onde vem Mitzrayim, Egito, para onde vai? Yerushalayim, Jerusalém, e passam a trouxinha. Então os homens vão passando isso, de onde vem Mitzrayim, para onde vai, Yerushalayim. Que tradição linda. É muito linda, e cada vez, você conhecia? Conhecia. É tão bonito, que eu pergunto para outras amigas sefaradis, e eles não têm esse costume, é de uma família. Aí quando o meu irmão começou a fazer o Seder na casa dele, eu falei, não, as mulheres também querem passar a trouxinha e falar. E aí a gente passa, tem 20 pessoas na mesa, também, 20 pessoas repetem isso, e é muito bonito, é uma coreografia. Que bacana, não, uma lembrança linda mesmo, ainda mais a festa de Pessah, né, que é família, toda a junção de todos os costumes, né, porque tem 2 noites, a Sefaradi, Ashkenazi, dá para fazer de tudo e conhecer um pouquinho de cada
cultura ali. E falar nisso é Sim. muito engraçado. Eu estudei num colégio francês e quando começou essas coisas de redes sociais, eu coloquei que o Seder de Pêssar, o Seder, esse nome Seder, tem a ver também com arrumação. E que nessa época, eu tinha aprendido em Israel com uma tia, as pessoas arrumam a casa, jogam coisa fora, coisa que não presta mais, fazem limpeza e tal. E aí uma amiga que mora em Estrasburgo, ela falou, puxa, Mona, estou lendo aqui e eu nunca entendi porque os judeus do Estrasburgo botavam as coisas para fora nessa época, os edredons, Olha né, porque o frio Sim. e para arejar e jogavam coisa fora, então é por causa disso, é arrumação, é limpeza, é esvaziar, criar o que hoje em dia, né, muitos yoginis, né, você abre espaço para coisas novas, Exato. né, e é um período de passagem, então eu acho muito bonito assim falar desse significado Sem do Seder dúvida, também, sem né. dúvida, é importantíssimo e tem tudo a ver, né, com a limpeza tanto espiritual quanto a material, para entrar coisas novas, renovação. Né, essa passagem, acho que é muito importante. E abrir espaço, né? Exato, abre espaço para novidades, né? A novidade. Parabéns. Que bacana. E eu queria te perguntar, Mona, você escreve livros? Como é isso, escrever livros? Então, eu não escrevo livros. Eu só fiz um livro, só editei um livro que ele foi fruto de um programa que eu tive na Rádio Eldorado. Uma coisa foi sendo fruto da outra. Era um programa que muita gente fala, puxa, eu sinto saudades, quero letras e leituras. Um programa de indicação de livros. Então eu entrevistava uma pessoa, por exemplo, eu podia te entrevistar, Jaque, o que você leu para os teus filhos, o que você está lendo agora, o que você gostaria de ler, o que você gostaria de ler e você nunca arrumou tempo. E aí eu procurava entrevistar profissionais diferentes, né, de áreas, né, médico, filósofo, artista, geralmente artista sempre lia muito mais, tinha muito mais cultura do que as outras profissões, de um modo geral. E durante quase 6 anos que o programa durou, eu entrevistei quase 500 pessoas. Bastante gente. E um editor, que foi o Thales Guaraci, ele falou, Mona, vamos fazer um livro. E eu falei, mas um livro com 500 entrevistas vai ficar repetitivo e tal. Eu entrevistei 500 pessoas, aí eu pensei, não, vamos fazer só os escritores, porque como tinha pouco espaço de divulgação, os escritores começaram a me procurar, escritores brasileiros, e eu nunca tinha lido tantos jovens escritores, conheci muitos deles, porque eles vinham me procurar para ter espaço. E aí a gente fez esse livro, o Autores e Ideias. Então, com Autores e Ideias, as entrevistas foram publicadas no impresso. Então, esse livro, se você procurar nos sebos, ainda tem, na Amazon, você acha. E então ele é um pouco a parte impressa de uma partícula pequena do programa. O que tinha de legal, que infelizmente eu não consegui manter, era um site onde os áudios, as entrevistas ficavam penduradas. E eu digo que foram os primeiros podcasts, porque naquela época não tinha podcast. Revolucionária já, lá na frente, já estava vendo, né? Porque o que eu pensei, já que eu falei, a pessoa vai ouvir esse programa, ele entrava, era um programete dentro de um programa chamado Panorama Cultural, do Leandro Andrade, e que falava sobre São Paulo e tal. Aí você ouve no carro, no trânsito, um livro, se você não tiver uma referência, um site onde buscar, passou, você não vai ficar anotando no carro, ou você está ouvindo por rádio. Então eu falei, se tiver um site, a pessoa vai lá e procura. Então era um programa de incentivo à leitura, fruto de um edital da Secretaria de Cultura de Incentivo à Leitura, e eu vou fazer um programa de rádio e um site com podcast, que não chamava podcast, as entrevistas em áudio vão ficar penduradas lá. E aí o diretor de programação do Eldorado falou assim, mas Mona, seguinte, nós não temos, o site do Eldorado não comporta, é um site de foto e de texto. Como é que você vai pendurar isso? Eu falei, não se preocupa, eu faço o site junto com uma pessoa que está comigo, parceiro nesse projeto, um amor de pessoa. E eu sempre acho que tive a sorte de ter grandes parceiros assim na profissão. Ele entrou com tudo, criou o site, tinha uma cara meio que de comics, assim, sabe? Ele botava não só foto um pouco trabalhada, né? Que bacana. Ele chamava Quiche, né? O Quiche, Quiche, obrigada. E durante muito tempo o Quiche conseguiu que ele ficasse ancorado sem custo, então eu estava lá. Mas aí depois chegou uma vez a Local Web, que era na época, e ele falou, não,
agora chega e tal. Então caiu, mas tem o livro, né? Que então, bacana. Esses podcasts, vamos dizer assim, você perdeu, tipo, aquelas entrevistas? Eu tenho os áudios, na verdade, né? Olha! E representam uma verdadeira pesquisa, assim, do que as pessoas liam entre 2001 e 2007 e 2008. A partir disso, eu fui convidada para mediar muitos debates, entrevistas com escritores, e aí eu fiz meu próprio encontro com autores e ideias, reunindo, sabe, romance policial, livros cômicos, como escrever um bom policial, como escrever um bom romance, livros de conto, o que é um conto. Então, assim, eu sou aquela repórter que a vida inteira em televisão eu escrevia para a TV, para reportagem, sou escritora de reportagens. Que maravilha! E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você traz da cultura da sua família também, né? Essa questão de ouvir, de perguntar, porque nós perguntamos bastante, né? Principalmente festa de peça que a gente trouxe aqui, é perguntar questões. E isso deve ter um pouco te influenciado para seguir o jornalismo. Então, minha opção pela escolha do jornalismo foi uma coisa meio torta, assim. Desde os 15 anos, eu já tinha colocado na cabeça que eu queria estudar agronomia em Israel. No colégio que eu estudava, que era o colégio francês, eu tinha notas muito boas que me deram acesso a estudar gratuitamente na Universidade de Jerusalém. Entendi. Então, eu fiquei trabalhando para ir para Jerusalém no final do ano letivo, do científico, né? E que eu queria estudar agronomia, eu tinha ido para o kibbutz, eu tinha ficado apaixonada pelo kibbutz e pela vida em Israel, a vida rural. Sim, que interessante, a agronomia, né? E aí um tio na família falou, mas Mona, não tem ninguém que tem fazenda, por que você fez essa escolha, né? Que legal, Mona, eu vou querer saber dessa história já já. Vamos aos comerciais e a gente já volta. Estamos apresentando... Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta no programa Raízes Judaicas, na TV Judaica, com a nossa convidada de hoje, Mona Dorf. Que delícia. Mona, a gente estava conversando sobre a questão do jornalismo. Então, como é que eu cheguei no jornalismo, né? Que você me perguntou se foi a religião judaica que tem esse hábito de perguntar, né? Um judeu nunca dá muita resposta, ele responde com uma pergunta. Então, não é uma técnica nossa, mas é simplesmente um jeito meio filosófico, né, de encarar as coisas, se foi isso que me despertou para a profissão. Exato. E aí eu te falei que meu caminho para chegar no jornalismo foi meio tortuoso, porque minha primeira opção era realmente ser uma engenheira agrônoma, porque eu tinha vivido algumas vezes no kibbutz, tinha gostado muito da vida no kibbutz, que era uma experiência coletiva em Israel, de cultivar a terra, de ter um trator dividido por todo mundo, o refeitório comum, as crianças dormiam, né, em casas comuns, por idade. E aí eu imigrei para Israel para estudar lá e depois estudando, vendo assim aquele primeiro ano preparatório, tinha muita química, muita matemática, matérias com as quais eu lidava, mas não tão facilmente, né, com muita aplicação, mas também com dificuldade. Aí eu vi que meu negócio era escrever. Falei, não, meu negócio é escrever, é perguntar, eu acho que o caminho é mais pelo jornalismo, letras, e eu também queria fazer artes plásticas também, então eu voltei para o Brasil e falei, escrever jamais será na língua hebraica, porque eu tinha muita dificuldade. Eu falava hebraico, mas eu escrevia com dificuldade e lia com dificuldade, lia muito lentamente. Então eu falei, teria que fazer uma faculdade em francês, que era a língua que eu tinha estudado, ou em português. Aí voltei para o Brasil, prestei jornalismo. Você francês em casa também? Vocês tinham? Minha mãe falava francês em casa e a gente fez o colégio francês, o Lycée Pasteur, também na Vila Mariana. E o Lycée Pasteur, ele era um colégio que era tudo em francês, a gente dava todas as disciplinas, matemática, geografia, história. Então, você realmente tinha um conhecimento muito bom do francês, né? Não era uma língua a mais, como muitos colégios têm hoje, o inglês a mais, o espanhol a mais. Não, era tudo em francês.
E então, realmente, francês é uma língua que eu trouxe. domino bem. E aí, depois, quando eu estava estudando jornalismo, eu falei, nossa, era tão diferente de hoje, não tinha as mídias, não tinha o digital, era um outro mundo. E eu não me via também, assim, pensando, eu vou trabalhar como uma repórter, sei lá. Daí eu fui até entrevistar o Boris Casoy na Folha, na época, para entender Uau. como é que funcionava um jornal, um grande jornal. Mas eu olhei uma redação, eu tinha conhecido a redação do Estadão, eu falava, gente, eu não me imagino aqui sentada, escrevendo. E aí eu caí por acaso na televisão, que também foi uma oportunidade, uma chance. Eu falo que eu sempre tive muita sorte. Eu fazia Casper Libero, um prédio da TV Gazeta. Sim. E ofereceu-se para os estudantes a possibilidade de, na época das eleições, e era a eleição que acabou elegendo o governador Montoro, de fazer um estágio na TV Gazeta. 400 pessoas se candidataram, escolheram 10, eu fui uma das 10. Ai, que maravilha. Então, assim, eles já tinham visto ali no futuro, foi uma maravilhoso. bênção. Aí eu fui parar na TV Gazeta, onde a gente fazia de tudo, fazia a pauta, aí seguia o repórter, aí ia lá para o comitê, e aí tinha a São Silvestre, a corrida de São Silvestre lá embaixo, na Paulista, né, em frente ao prédio da TV Gazeta. Foi a primeira entrevista que eu fiz com o ganhador da São Silvestre, né? Cheguei lá com o microfone e tal. E aí eu falei, puxa vida, acho que é isso que eu quero fazer, né? E aí eu fui percorrendo, fui trabalhar no programa Mosaico na TV, porque também foi uma oportunidade. A minha sogra viu que a apresentadora, a Ana Rosa Rottenberg, tinha casado, ia sair do programa, e ela falou, olha, estão procurando uma apresentadora, por que você não se candidata? Aí eu falei, mas eu ainda estudo na faculdade, sou recém-saída, né, dos bancos, né, do colégio, como assim? Aí me candidatei, o seu Francisco, que era, né, o criador do programa Mosaico, ele gostou muito de mim e gostou da Ravit Dorf, que era uma pessoa que não era jornalista, uma menina muito linda e muito simpática e que se tornou minha cunhada. Olha, depois, que mundo pequeno. Ela casou com o irmão do meu marido, meu ex-marido. Ficamos cunhadas, somos amigas até hoje e éramos as duas apresentadoras para substituir a Ana Rosa. E aí, do programa Mosaico, que eu fiquei muito pouco tempo, ele era sediado na Gazeta, eu descobri que surgiu um novo projeto na Gazeta, que era o programa São Paulo na TV, um projeto da Editora Abril, que comprou, na época, um horário dentro da TV Gazeta, eram 1 hora por dia, e no domingo 3 horas. E foi uma experiência sensacional, porque eu trabalhei com grandes profissionais. O domingo, para vocês terem uma ideia, eles tinham um programa chamado Olhar Eletrônico, que era do Olhar Eletrônico, o Fernando Meirelles, o Marcelo Taz, e era uma espécie de Fantástico, mas mais criativo, porque também como a TV era menor, se usava mais, e então era... depois o Fernando Meirelles hoje num nome conhecido, né, como cineasta, como os filmes de propaganda, de publicidade que ele fez. Então, e no jornalismo era Helena de Gramont, que os mais velhos devem conhecer, uma super repórter, o Caco Barcelos, a Tereza Cristina Miranda, e tinha 2 focas, eu e a Evan Sack. E o Marcel Rolander, que foi esse mestre, esse pai que nos ensinou tudo, que depois trabalhou comigo na Globo também. Então, maravilha. Foi Nossa, muito bom. Uma escola maravilhosa, né? Não, e eu fazia um programa dentro do São Paulo na TV, que era o seu programa. Então, eu comecei cobrindo artes e espetáculos. E como eu tinha feito faculdade de artes, minha mãe trabalhava com artes também, eles tinham... Minha mãe vendia quadros, né, de pintores brasileiros. E, então eu tinha muita familiaridade com as exposições e tudo mais. Então eu fazia a Noite de São Paulo, que era uma delícia, ganhava ingresso para muita coisa. A cultura, né? Nossa, e eu falei, gente, e você sabe que foi muito legal, porque quando eu estava fazendo o teste para ir, também apareceu um teste na TV Globo. E eu segui a repórter Maria Cristina Poli, que depois ficou minha amiga. E a Poli foi cobrir a abertura do Palace, que era a primeira casa até então de espetáculos grande. Tinha uma casa pequena, que era o Beco, que infelizmente depois queimou, né, pegou fogo no incêndio. E quando eu vi o Palace, era o balé Guaíra, um super balé do Paraná, com a música maravilhosa do Grande Circo Místico,
do Edu Lobo e do Chico Buarque, e Maravilhoso. estavam lá o Edu Lobo e o Chico Buarque, que eu não conseguia parar de olhar, né? Aquele Deus A de olhos entrevista verdes. já. E o Palace, lindo. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Olha que Maravilhoso. delícia, uma aula de conhecimento, Sem né? O dúvida. jornalismo era todo Sem dia dúvida. aprendendo coisa, todo dia conhecendo gente. E depois eu tive essa experiência também na televisão, como âncora, em programas como Opinião Nacional, que eu fiz com o Heródoto Barbeiro, onde eu fazia grandes entrevistas, não só de política, mas também de economia. E era muito legal, porque eu falava, é uma faculdade contínua de conhecimento. Sem dúvida, né? Você vai- E o judeu tem muita sede de Isso, conhecimento. sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa tão judaica, de você querer saber mais, aprender mais, né? Exato. Sempre Perguntar, Exato. saber, não ter respostas, né? Às vezes as pessoas É. me fazem perguntas e eu falo, não sei, Exato. eu não tenho uma resposta. Que também é uma resposta. Né? É uma resposta, não sei, vou procurar, vamos investigar, que isso faz parte totalmente dessa questão do judaísmo, né? De conhecimento, de procurar, de adquirir. Porque transforma. quando você está com a resposta, às vezes você já está fechado Exato. para não ouvir nem o contraditório, nem o a mais, o que vai agregar conhecimento ao que você já sabe, né? Verdade, verdade. E você acredita que esse é o caminho que também pode ser um combate ao preconceito, ao antissemitismo que a gente tem vivido ultimamente? Você diz a comunicação. Exatamente, a comunicação, o perguntar, o saber ir atrás da informação, porque muita gente hoje fica muito parado, né? Fica muito E ouvindo, hoje, recebendo, em vez de ir atrás. as Você acha pessoas que não isso- questionam. não Hoje questionam. as pessoas recebem coisas pelo WhatsApp. É sabido que muita gente se informa pelo WhatsApp. E o WhatsApp é o maior canal de disseminação de fake news. Perfeito. E as pessoas às vezes repassam isso sem nem saber se é verdade ou não. Elas não se perguntam. Será que isso é verdade? Eu sempre falo para as pessoas, quando você recebe uma coisa, olha assim e se pergunta, mas isso é possível? Será que é verdade? Então, hoje você tem tudo que contribui para você fazer essa pergunta, porque tem Exato. muita coisa feita com IA, inteligência artificial. Então, essa imagem é real? Não, não é real, ela foi criada. Exato. Então, hoje você pode criar a Mona Dorf falando aqui com a imagem da Jaque Pois Lili é. Passe vestida de né, casaco Exato. rosa, saia rosa e branco. Tudo é possível com a IA. Né? Então, eu acho que assim, a comunicação, a disseminação de informação, de conhecimento, tudo educa as pessoas para conhecerem mais o que são judeus. Eu sempre acreditei, assim, uma vez uma amiga, uma grande amiga, Terezoca, uma editora, ela falou, Mona, você é a pessoa mais sem preconceito que eu conheço. Você tem muita curiosidade, você quer saber, você quer conhecer, as pessoas não te assustam, né? Exato. Eu realmente não tinha aquela cultura de gueto, de viver só no gueto judaico, Na bolha, né? no gueto sefaradi, Sim. no gueto ashkenazi. De jeito nenhum, eu circulava entre as sinagogas, tinha amigos de todas as cores, né? Até hoje. E eu acho que isso faz com que você realmente conheça o outro, conheça o pensamento do outro. Você olha que o diferente não é tão diferente Exato. quanto você imaginava. Você reconhece as qualidades que a pessoa diferente tem. Então, com certeza, assim, isso ajuda a diminuir o antissemitismo, porque tem muito antissemitismo gratuito, né? Muito, muito gratuito. E você também trouxe um trabalho maravilhoso que você fez na Unibis, a História Contada. Esse trabalho, conta um pouco para a gente dessa história contada. Então, é muito legal, porque hoje eu digo, né, que tem vários filhotes, né? O próprio Raízes Judaicas é quase um filhote. Um museu Está no ovinho, está no ovinho. um museu judaico que durante a pandemia fez muita live que durante o afastamento social as pessoas ficavam em casa e eram loucas, né, para ter alguma coisa movimentando o seu dia, e as pessoas corriam para as lives. E o Museu Judaico, que inclusive apoiava esse projeto História Contada, começou a fazer suas próprias lives, e hoje acho que eles estão mais preocupados também em montar as exposições, que nessa maravilhosa, atualmente eles estão com a obra do Lazar Segal. Vamos lá visitar, hein? Vamos lá, eu não consegui ir na abertura, mas irei visitar. Eu conheço bem a família Segal e sou muito apreciadora da obra do pintor e gosto muito de toda a família. Mas voltando a falar, né, do História Contada, eu fui convidada, quando surgiu a Unibis Cultural, que substituiu a Casa de Cultura de Israel, eles tinham um embrião desse projeto.
de fazer uma espécie de documentação para o centro de documentação de judeus importantes, né, de contar um pouco, nem chamava História Contada. E quando o Bruno Assami, que era o curador na época, hoje é Elaine Vieira, né, ele falou: Mona, esse projeto é a sua cara, o que você acha? Eu, na época, não estava trabalhando em lugar nenhum, então tinha muito tempo. Eu falei, eu quero pensar direito esse projeto. E a gente vai fazer, e vai fazer direito. E aí eu ofereci de a gente fazer cada vez uma profissão diferente. Né? Como um pouco que nem eram autores e ideias, não podia ser só escritores, tinha que ter profissionais, médicos, saber o que os médicos leem, o que os psicólogos leem, aqui também. Então, foi muito legal, porque nesses 10 anos, né, que agora a Unibis Cultural fez 10 anos, e o programa foi o primeiro programa feito pela Unibis Cultural, e resiste até hoje. Hoje eu estou muito ocupada com o meu trabalho na Febraban, mas quando eu posso eu faço um deles à noite, né? Então nem tem mais a regularidade de ser um por mês. Aliás, a gente nunca conseguiu um por mês. Quer seja porque a Unibis Cultural tinha muitas atividades, quer seja porque eu estava ocupada, mas a coisa muito legal é que a gente entrevistou personalidades judaicas que tiveram uma contribuição muito grande por sua trajetória profissional para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, eu fiz o Boris Fausto. O Boris, um grande intelectual, um dos melhores amigos do Fernando Henrique Cardoso, o filho dele é diretor do Instituto FHC, um grande intelectual, me deu uma entrevista fabulosa, ele é autor do livro Negócios e Ossos, que conta muito dos judeus que trabalhavam fazendo, chegaram imigrantes e faziam clientele chic, quer dizer, eles batiam de porta em porta com uma latinha, né, vendendo móveis e depois pedindo comida ou oferecendo comida e recebendo comida, enfim, muito bacana esse livro. E o Boris me deu uma grande entrevista e logo depois, um ano depois, ele faleceu. Fiz também, falando em Boris, o Boris Casoy, né? Sim, sem dúvida. Jornalista, o Serginho Groisman, a autora do Panelinha, a Rita Lobo. Rita Lobo, eu tentei pegar pessoas que as pessoas não tinham tanta identificação com que eram judeus. Por quê? Para mostrar que os judeus também existem de todas as cores, de todas as raças. Uma diversidade mesmo. Uma diversidade muito grande, né? Alguns mais intelectuais, outros mais artistas, outros simplesmente por uma atuação muito grande na comunidade, ajudando em entidades sociais, né? Como é o caso, sei lá, da Denise Antão, da Célia Parnes. Inclusive teve aqui a Célia contando a história dela maravilhosa, também, da gestão dela. Ela também, acho que é de uma família híbrida, exato, né? Exato. Sefaradi, Ashkenazi. Também tem essas histórias. A minha mãe fala, eu lembrei de uma história aqui, que quando ela casou com meu pai, era tão raro que o José Safra disse que foi o primeiro casamento misto. Aí a gente, como assim? Misto é quando você fala de outra religião. Não, misto porque era tão incomum de um judeu sefaradi não casar com uma judia sefaradi, que era completamente inusitado, né? E meu pai, no começo, até ele ser aceito pelos irmãos da minha mãe e tal, ele não rezava tanto quanto os meus tios, ele não sabia tanto a Torá e tal, depois ele foi sendo puxado pelo lado mais religioso e tal. Que bacana. Mas eu tenho um grande orgulho do História Contada, assim, e quando foi... no ano passado, fez 10 anos, eles fizeram uma homenagem fazendo uma história contada comigo. E aí eu contei os meus 40 anos de jornalismo, que foi um jornalismo que passou por todas as mídias, praticamente, eu fiz um pouco de tudo. Se você quiser, a gente vamos ouvir fala já depois. Vai falar já, a gente já volta aqui para os comerciais. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas.
Voltamos a apresentar. Estamos de volta no programa Raízes Judaica, aqui na TV Judaica, com a nossa querida Mona. Mona, conta pra gente uma novidade aí da história contada. Olha, a maior novidade que me deixou muito feliz e que eu compartilho aqui para vocês é que o programa História Contada, que eram esses encontros na Unibis Cultural com várias pessoas brasileiras e descendentes de judeus que tiveram uma grande contribuição para a sociedade, ele está sendo agora transmitido pela TV Judaica. Você já deve ter assistido um primeiro aí que passou aí essa semana e viram outros. O Carol fez um acordo, uma parceria com a Unibis Cultural. Então, além de gravar os próximos encontros, ele também passa os 10 anos de programa. E tem muita gente legal. Por exemplo, o arquiteto Isai Weinfeld, que está com uma mega exposição agora no Tomiotaki. O Isai me deu uma entrevista, tinha 300 pessoas, estudantes de arquitetura. Incrível, assim, tem muita gente bacana. O Itz Van Wessel deu uma entrevista maravilhosa contando como o pai dele fez o primeiro açougue, que aliás minha mãe frequentava no Bexiga. Conta pra gente um spoiler bom. Um spoiler, você sabe, é tão difícil porque é uma entrevista melhor do que a outra. O Jacó Ginsburg, editor da Perspectiva, uma das primeiras editoras assim de livros acadêmicos, intelectuais, ele me deu uma grande entrevista, ele contou do Bom Retiro das judias polacas, quer dizer, também ele, infelizmente, logo depois da entrevista faleceu, um tempo depois, mas a gente tem esse registro. Nossa, assim, a Laís Bodansky, cineasta, me deu uma grande entrevista contando que o avô dela frequentava, cruzava o Freud em Viena. Meu Deus, olha que incrível. Então, assim, é tão difícil escolher. Anita Novinsky deu, assim, falando dos judeus que vieram aqui em 1500, 1600, né, a grande estudiosa, me deu uma entrevista fantástica. Então, é tão difícil dizer uma melhor, uma pior. Assim, rabinos eu não faço, mas eu fiz o Michel Schlesinger quando ele saiu da CIP e foi morar nos Estados Unidos, porque estava no meio da pandemia, a gente tinha parado de gravar. Eu só fiz 2 entrevistas, uma a Fortuna, que chegou de máscara até, e outra com ele, para ele contar como é que estava sendo lá nos Estados Unidos, se havia cultos, se as pessoas se encontravam nas sinagogas, ou se eles estavam transmitindo os cultos online, como começou a ser transmitido aqui. Ó. Algumas sinagogas mantêm isso até hoje, outras cancelaram, né? Eles gostam do presencial mesmo. E então eu fiz o Michel Schlesinger, foi interessante pelo momento. Sem dúvida, sabe? Importantíssimo. Pelo momento. Mas tem muita gente boa ainda para fazer, então é muito difícil dizer, olha, essa foi melhor do que a outra, assim, eu sou suspeita, assim, eu fiz o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, foi sensacional, ele contando de como o pai dele e a mãe dele, refugiados também, passaram por um campo de concentração, então tem muita gente... Muita história bacana, importantíssima, e cultura, né? Então, eu acho muito interessante, porque além de cultura, você vê realmente a contribuição judaica em várias áreas, na arquitetura, na construção. Eu estou para fazer uma de construção, porque tem muitos construtores judeus, né? Na medicina, eu fiz o Dr. Sidney Eppelman, da TUCA, contando como funciona a TUCA, que é uma associação que ajuda crianças com câncer, através de um financiamento que vem de espetáculos culturais, quer dizer, ele fez um mix de o TUCA infantil com o TUCA musical para adultos, e isso financia, a gente compra os ingressos e financia a cura de crianças com câncer, um trabalho incrível. Então, respondendo a tua pergunta, é impossível respondê-la, porque todas são muito legais, elas estão no YouTube, mas eu fico mais feliz de saber que elas serão transmitidas também pela TV judaica, porque é mais uma oportunidade das pessoas verem entrevistas inspiradoras, pessoas inspiradoras, algumas mais velhas, outras mais jovens, que nem a própria Célia Parnes, que hoje é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Sim, né? ela deu uma entrevista linda aqui pra gente, foi muito bacana. E Mona, o que você deixaria aqui de mensagem para os jovens que estão à procura de uma nova, um incentivo para a sua
construção de conhecimento, porque hoje muitos jovens estão diretamente ligados à internet 24 horas. Nossa, e assim, eu tive uma trajetória que eu fiquei 20 anos em televisão e depois eu fui para a internet. Fui trabalhar na América Online, transmiti o Rock in Rio, ganhando um super salário, fui uma das pioneiras em internet também, sempre gostei desse pioneirismo de novas mídias. Sim. Depois eu fui para a rádio, então eu brinco que eu sou realmente multimídia, né? De ter passeado por todas e depois até cair nas redes sociais, que hoje eu acho uma praga, porque é legal, porque você conhece, recupera amizades e tudo mais, mas as pessoas só leem isso. E então eu falo, abandone isso, reserve um tempo para ler. Né? Eu estava pensando, conversando com você, pensando em alguns livros, né, que eu gostei muito de ler, e que ensinam coisas incríveis. Por exemplo, o livro do rabino Davi Weitman, que é o Bandeirantes Espirituais no Brasil, que conta judeus que vieram com a Inquisição. Porque com a Inquisição, em Portugal, Espanha, estavam perseguindo os judeus, e era na época das caravelas, do descobrimento. Então, com Maurício de Nassau, começaram a vir muitos judeus para cá, que também viam a América, uma terra nova, uma terra de liberdade, e migraram para cá, foram para Recife, e ainda a partir desse livro se descobriu, né, a primeira sinagoga, a mikve. Então ele conta tudo isso nesse livro, um livro fantástico, editado pela imprensa oficial, um livro grande. Enorme. Aliás, tenho ele. Um livro, um presentão, né? Aqueles livros para ficar na mesa de coffee table, mas você lê esse livro, é muito bacana. Os livros da Anita Novinsky, os livros do Bashev Singer, A Família Muscat, Inimigos, os contos, os livros de contos. Ai, com um cara que escreve bem, tá aí um autor que escreve bem. Né? Apesar de polonês, ele foi morar nos Estados Unidos, mas ele conta muito sobre essa vida na Polônia antes da Segunda Guerra, né? A Polônia foi o país que mais teve judeus. Eu lembro que a coisa que me impressionou, já que eu li na Família Muscat, a cidade de Varsóvia e a Polônia tinham 4 milhões de judeus. 4 milhões, naquela época que eu li o livro, uns 20 anos atrás, era mais do que o Estado de Israel, de população. 4 milhões, que tinha vários clubes, tipo a Hebraica, e vários teatros, teatro ídis, teatro polonês, teatro em alemão, e a vida cultural, tanto você vê até aqui no Brasil, muitos Zimbinski, muitos que vieram também, artistas, atores da TV Globo, que você conhece das novelas antigas, eles eram descendentes de poloneses judeus. Verdade. Né? Então, assim, é conhecimento, você vai achar mais conhecimento, a internet pode te despertar, mas você tem que ir para o livro, você tem que pesquisar, você tem que achar novas fontes. Sem dúvida. Da agronomia para o jornalismo, para tanta coisa maravilhosa que você nos dá de presente todos os dias, com as suas histórias, né, que dá vontade de ficar ouvindo, que eu quero ouvir mais. Olha, eu posso te dizer uma coisa, Jaque, que a grande história contada que eu gostaria de contar é que a gente nunca para de ter conhecimento. E a Cabala, ela tem a questão que é muito parecida, que é uma questão judaica, com o amor e o desejo, né? A vida é movida a desejo, movida a amor. E a Cabala diz isso, né? Quando você tem que ter curiosidade, você tem a Cabala te move por aí, né? Você vai pesquisar, você vai encontrar, você vai ver que tem coisas por trás, não é aquela realidade que você está vendo, você vai ver outras interpretações. Então, isso é, acho que talvez uma outra mensagem que eu posso dar e que eu sigo à risca, assim, de não interpretar a realidade. Hoje em dia tem tanta coisa para enganar a gente, né? Muita coisa, inteligência artificial, esses chats. Fake news, Fake news direto, que é uma pena as pessoas seguirem. Em algum momento eu espero que haja algum tipo de regulação e que isso se aprume, né? Porque, puxa vida, você vê, na Austrália eles proibiram para criança, né, até acho que 16 anos, a internet, né? Às vezes eu tenho assim um pouco afã de mostrar para minha netinha, de mostrar assim no celular a foto dela, ela gosta de ver, mas não, porque não é um vício, né? Sem dúvida. Pro vício, né? E infelizmente o tempo, né, que a gente fica, né, e os jovens estão construindo aí, recebendo conhecimento, procurando, e fica preso exatamente nessas notícias que infelizmente que atrai
desinformação, o preconceito e, infelizmente, o antissemitismo, né? Com certeza. Tantas pessoas mudam quando elas conhecem de perto outras culturas, né, outras raças, né, falam, puxa vida, não é bem assim, não é aquilo que eu julguei antes, aquilo preconceito é um conceito concebido antes, né? Exato. Pré-conceito, então você só vai conhecer quando você tem contato, Exato. né? E aí vai vindo essas ondas de fake news, a pessoa se afasta, né? A gente tem vivido isso, infelizmente, aqui no Brasil em alguns aspectos, e se Deus quiser, a gente espera que isso passe o mais rápido possível, né? E que a gente possa ver as pessoas procurando um conhecimento que adquira e que traga bondade, amor, compaixão, compreensão ao próximo. Quero muito, muito te agradecer por esse carinho, por ter aceitado. Eu sei que você é super, falei, meu Deus, que honra, que mestra. Imagina. Obrigada a você pela oportunidade da gente poder disseminar um pouco mais de conhecimento e novas ideias, né? Quem sabe inspirar. Sem dúvida. E aproveito para te presentear aqui com o meu livro, que você gosta de livro, então, o livro que fala dos judeus de Sinal, sobre a Inquisição, os cristãos novos no Brasil, principalmente na Paraíba, que é uma pesquisa em loco, bem bacana, e Raízes Judaicas, para se anotar, bastante histórias para contar mais para gente. E aqui, Leilui Nishmat, em elevação de sua alma. De todos aqueles que pereceram por uma discriminação, preconceito. E conta a história dos judeus na Paraíba, um pouco daquilo que a gente falou, dos bandeirantes espirituais, cristãos novos que acabaram vindo, tendo que manter a religião católica, mas no fundo eles eram judeus, né? É o criptojudaísmo. Criptojudaísmo, ou cristãos novos, ou os Benei Anussim, né? Os forçados, que a Anita falava, a nossa mestra, que contava muito sobre essa história, e é ela que traz essa história, né, para fora da academia, porque na academia é falado desde 1974. Agora, para o povão, né, ela diz, né, e eu falo que ela nunca se foi, ela está aqui presente, que tem quase 40 milhões de brasileiros com ascendência sefaradi, né, e que através da genealogia ele pode se encontrar. Então, dizem, né, que todos os sobrenomes de nome de árvore, né? Exato. Carvalho, Pinheiro. Tem Fonseca, Henriques. A gente teve aqui uma convidada que foi para Amsterdã e ela contou para a gente que ela foi para a sinagoga de Amsterdã e os sobrenomes não eram sobrenomes ashkenazim, vamos dizer, né? Era tudo Nunes, Henriques, Pinto. Azevedo. E dela que era Pinto, e ela encontrou lá um ancestral. Né? Então isso é muito importante, que é a nossa história, a história do povo, né, do povo judeu, e que a gente precisa que as pessoas também conheçam, tenham conhecimento dessa Aliás, história. a sinagoga de Amsterdã é uma sinagoga que deve ser visitada se você for para lá, porque ela é toda feita de jacarandá ou pau-brasil, alguma madeira escura do Brasil, acho que é mais pau-brasil, naquela época que eles exportaram e trouxeram e montaram uma sinagoga linda, com candelabros, né? E tem lá realmente os nomes das pessoas que fundaram. Voltaram com Maurício de Nassau. Exato. Vieram e depois voltaram. E ele conta, né, nesse livro Bandeirantes Espirituais, que a partir disso eles voltaram e imprimiram o primeiro livro, né? Que foi um dos primeiros livros, né? Já estava nascendo Gutenberg e tudo mais. Que legal. O livro é muito importante. Faz a gente contar histórias. É isso aí. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Jaque. Obrigada pelos livros. Vou ler com agradeço. E agradeço a você, telespectador que está aqui nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de baixar a TV Judaico, aplicativo. Um beijo. Até a próxima. Shalom.